Bom dia, bom dia, bom dia! Você ouvinte da Rádio Paraná Oficial e a você que me acompanha também pelo Instagram, Gisele Venzo. Este é o programa O Poder do Network. Estaremos juntos das 11 até o meio-dia. E hoje com uma super entrevista aqui no estúdio, recebendo o fotógrafo e videomaker Bruno Soares. Ele que atua já há 10 anos posicionando marcas com imagem profissional. Já deu aulas de fotografia também e teve fotos premiadas. Fez exposições e sempre com fotos presentes nas mídias mais relevantes de Curitiba e de todo o nosso estado. Ele ajuda empresas de Curitiba também a comunicarem o que tem de melhor. Com fotos profissionais, vídeos institucionais, podcast e cobertura mobile, com postagens durante o próprio evento. E tudo isso o Bruno vai estar explicando para nós também quais são os trabalhos que ele realiza, porque são vários e sempre com muita competência. É uma alegria te receber aqui, Bruno, nos estúdios da Rádio Paraná Oficial. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, agradeço mais uma vez. Vamos falar sobre bastante coisa. Já estou há bastante tempo no mercado e tal, já nos conhecemos antes, eventos, trabalhamos É juntos, então acho verdade. que vai ser um bate-papo bem bacana. E nós vamos começar então sabendo como que você iniciou na fotografia e no audiovisual e o que te fez então permanecer durante esses 10 anos. Eu quero saber o que veio primeiro na sua vida, a paixão pela foto ou pelo vídeo? Como que foi essa transição ou essa união dessas duas linguagens? Sim, bom, como a gente comentou, né, eu comecei há 10 anos atrás, e se você colocar na ponta do lápis, há 10 anos atrás, a parte de vídeo não era muito forte igual hoje, com redes sociais, Instagram, todo mundo postando, né? Então a parte de foto antigamente era o carro-chefe, o vídeo veio alguns anos depois. E aí eu comecei mesmo, né, eu morava em outra cidade, eu morava em Petrópolis, no estado do Rio, eu comecei fotografando shows, fotografando bandas de alguns amigos e tal, e também fotos de paisagem. Então foi aí que eu comecei a minha carreira há bastante tempo atrás na cidade de Petrópolis. Olha só, saiu lá do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, para vir para Curitiba, uma cidade também maravilhosa. Que legal, que história linda, Bruno. E assim, na infância, o que você pensava em fazer, que você gostava? Você gostava de fotografia desde o início, assim? Na verdade, não, na fotografia mesmo foi uma coisa bem depois ali que eu resolvi atuar nessa área, né? Eu não tinha ideia, então assim, eu fiz faculdade de administração, trabalhei em algumas empresas, assim, em outras áreas assim dentro de escritório, mas a fotografia já veio bem depois, né? Então assim, eu não fazia ideia que eu ia de fato me tornar fotógrafo, foi uma coisa que aconteceu meio que por um acaso mesmo. Sim. Bruno, dizem que a fotografia captura um instante, enquanto o vídeo conta uma história em movimento. Como você treina o seu olhar para decidir se uma cena funciona melhor como uma foto ou como um take de vídeo? Ah, esse tema é interessante, né? Assim, acho que na verdade depende muito da situação. Por exemplo, se for um trabalho, eu vejo o que o cliente vai achar mais interessante. Por exemplo, a gente vai fazer cobertura de evento. Ah, você prefere foto ou você prefere vídeo? Então, assim, hoje para mim é indiferente trabalhar com foto quanto trabalhar com vídeo. Eu só realmente preciso entender a situação e a gente dá a melhor alternativa para o cliente, né? Se o resultado de vídeo vai ficar mais interessante, se a foto vai ficar melhor e para que ele vai utilizar o material também, né? É importante o cliente já ter essa noção, ó, vou utilizar para vertical, horizontal e tal, para que ele quer, né? Sim. Bruno, e quais são suas maiores referências artísticas no cinema, na fotografia e também em redes sociais? E como elas moldam o seu estilo atual? Ah, então, referências de nome, assim, eu gosto de ver tudo, né? Então, eu assisto, às vezes, filme de vários estilos, de ação, de comédia, televisão em geral. E, assim, o fotógrafo, tudo que ele assiste, ele observa. Ah, como é que será que essa cena foi gravada? Como é que foi montada essa iluminação? Esse enquadramento. Então, a partir do momento que a pessoa é fotógrafo, ela ela consegue observar, não só, né, nessa questão de televisão em si, mas na rua mesmo. Ah, olha que legal que daria uma foto aqui. E assim, eu falo, eu não penso muito em referências, assim, pessoas famosas, internacionais. Eu penso mais, às vezes, em algumas pessoas que eu conheço, que eu consigo de fato ter o contato, acompanhar, né?
melhor o trabalho e conversar com essas pessoas, porque, assim, eu acho que não adianta muito você ter uma referência de uma pessoa que você nunca vai conseguir conversar com ela, não vai conseguir extrair o conhecimento, do que se você tem uma pessoa que trabalha bem na sua cidade, você consegue conversar, você consegue, de repente, entrevistar ela, igual eu já entrevistei vários fotógrafos e videomakers também no meu canal do YouTube de fotografia, então eu gosto muito dessa questão mais local, sabe? Que a gente consegue ter mais contato. Sim, e é interessante, né? Porque até o teu perfil se chama Curitiba Novos Olhares. Sim, E é eu já muito tinha, né, criativo. o Petrópolis Novos Olhares e agora eu vim com Curitiba Novos Olhares. Porque inicialmente, né, quando eu vim para cá, a ideia seria mais produzir conteúdo sobre a cidade também. Então essa foi a ideia inicial do perfil. Eu produzia alguns conteúdos ali assim que eu cheguei, então assim, eu ia em evento, eu gravava, entrevistava as pessoas, eu trazia fotos da cidade, eu trazia vídeos, mostrava alguns parques, algumas coisas ali. Então sempre vai ter alguma coisa da cidade também. Só que hoje o foco acaba sendo um foco mais profissional ali, focado nos trabalhos e tal, nas empresas, porque a ideia, e também como eu vim de outra cidade, por exemplo, inclusive eu uso até o meu número antigo com DDD 24. Então o pessoal já pergunta, se você é de outra cidade, então assim, por mais que o meu número seja de outra cidade, eu não quis trocar, mas o nome já é Curitiba Novos Olhares, então a pessoa já vai ver que eu sou daqui. Sim. Então acho que pode criar uma identificação com a cidade e tal, né, também nessa questão de ter a possibilidade de atuar como mídia, de fazer uma cobertura também, acho que acaba ajudando também. Assim como já me ajudou bastante no início, né? Sim, e a curiosidade que eu tenho certeza, né, de largar o Rio de Janeiro, Petrópolis, que é uma cidade linda, por Curitiba. Qual foi a razão? Então, foi mais em questão de trabalho mesmo, né? Porque Petrópolis é uma cidade que, assim, eu gosto bastante da cidade, tenho muitos amigos lá, inclusive, né? Pessoal da parte da música também, né? Porque eu tinha banda e tal. Eu gosto, e fotógrafos também. Então, a cidade é legal para você morar. Só que eu cheguei num ponto que, assim, eu já conhecia muitas pessoas da cidade, já tinha feito vários projetos, já tinha feito exposições. Só que a cidade, sabe, quando já estava pequena, eu precisava de expandir para aqui uma cidade maior que tem mais possibilidades, tem eventos grandes, tem mais empresários. Então, Petrópolis é uma cidade que eu já conhecia todo mundo, mas eu não estava conseguindo crescer, fazer mais conexões e tal, por causa de talvez algum pensamento de algumas pessoas da cidade e de fato dela não conseguir desenvolver assim igual Curitiba, né? Sim, e esse é o poder do network, né? Sim, Porque você exatamente. sentiu isso, que estava realmente pequena a cidade para Precisei de você, você mudar. precisa para novos ares. Sim, e assim, tô gostando bastante de Curitiba, agora já me sinto praticamente, eu falo até com a Ana, né? Sinto praticamente o bicho do Paraná já. Olha só. Bruno, e outra coisa, sempre dizem que o curitibano, né, quem mora aqui é fechado. E se Aham. você veio para tratar de network, você sentiu algo diferente? Eu senti um pouco no começo, mas assim, o que eu notei aqui em Curitiba principal é que as pessoas, quando elas gostam do seu trabalho, elas acabam te chamando outras vezes. Então tem essa questão de confiança e também de indicação. Então acho que é bem interessante essa questão aqui em Curitiba, tanto a parte de indicação quanto a parte das pessoas de fato te chamarem. Eu gostei do seu trabalho. Ela vai trabalhar com você até, lógico, se você fizer alguma coisa errada, alguma coisa que ela não gostar, ela vai trocar, mas a tendência é manter. Então isso é bem positivo, né? Porque você vai expandindo ali as suas redes, né? Sim, e essa é até uma dica, acredito que você possa nos dar também sobre network, né? Estar em vários ambientes. Inclusive, você estava Sim, contando antes de iniciarmos o programa que ontem mesmo você estava no lançamento de um outro grupo. Então, em Curitiba, isso é muito comum, né? tem muita possibilidade e isso realmente eu sentia falta lá em Petrópolis. Não tinha grupos de network, não tinha eventos assim com empresários. Então, assim, eu já fui em vários eventos e principalmente, como eu falei, né? Quando eu comecei, eu cheguei na cidade, eu não conhecia ninguém. Então, o que eu precisava de fazer? Eu precisava que as pessoas conhecessem meu trabalho. Então, eu fui em eventos, eu fui em feiras, eu fui em congressos, eu conversei com jornalista também, consegui fazer algumas parcerias ali. Então, foi bem importante ali no início eu estar em todos os lugares para as pessoas poderem me conhecer. Hoje eu acabo realmente mais escolhendo os eventos que eu vou. Então eu tento ir nos que são mais próximos, depende da minha agenda também, que ela sempre muda, né, conforme os trabalhos. Então hoje em dia talvez eu não vou em tantos mais ali, mas eu acabo escolhendo os que são mais estratégicos ali e também de acordo com a questão da agenda. Sim, e é interessante porque você veio realmente com a cara e com a coragem, então, para Curitiba.
Sim, eu tive que vir porque, né, é assim, eu já estava há muito tempo trabalhando na área, então assim, eu já tenho um portfólio muito grande que as pessoas não têm nem noção ali da quantidade de coisas que eu já fiz, né? Sim, E assim, o que eu falo, desde que eu comecei na fotografia, eu não parei mais. Então eu comecei, acho que foi 2015 ali, e aí foi engraçado que assim, hoje é um pouco diferente o foco, né? Quando eu comecei, eu fazia mais fotos de paisagem, fotos de shows, e aí depois que foi entrando os outros trabalhos mais profissionais, né? Que seriam as formaturas, casamentos, as empresas e tal, foi entrando gradualmente, né? Eu comecei mais como hobby, mas como eu gostei e não saí, eu continuei. E aí, de fato, eu fui indo para essa parte mais profissional. Mas nesse meio tempo, quando eu estava como hobby, ou seja, eu tinha muita foto lá de Petrópolis que eram fotos assim bem legais, bem bonitas. Então eu fui construindo o meu portfólio e a minha imagem. Então assim, eu cheguei a fazer exposições, eu cheguei a ter foto em outdoor do olha só. parque e da prefeitura, entendeu? As pessoas me pediam fotos para, eu preciso de uma matéria sobre Petrópolis. Fala com o Bruno que ele vai ter. Então, assim, eu já teve foto que saiu no G1, assim, um trabalho bem legal. E aí depois eu fui mudando o foco para, de fato, ir mais para o trabalho, como atender as empresas, a questão de cobertura dos eventos, questão de ensaios corporativos, casamento. Eu fui meio que migrando. Eu tenho, né, um canal do YouTube que hoje eu não tenho postado mais, muito, mas assim, no início, né, quando eu estava com mais tempo e tal, e foi legal para mim criar o meu portfólio, criar parcerias até com empresas internacionais da área de fotografia também. Então eu consegui conquistar bastante coisa de áreas diferentes. E essa diversidade é importante, né, Bruno? Porque te abre realmente um leque de possibilidades de trabalho, né? Sim, sim. Eu acho que a pessoa, hoje em dia, você tem várias possibilidades. Você pode ser um especialista em alguma atividade só, por exemplo, eu vou trabalhar só com podcast, vou trabalhar só com casamento. Tem pessoas que são assim. E eu acabo sendo mais assim generalista. Eu atuo em várias áreas porque eu gosto de atuar em várias áreas, entendeu? Eu acho que tenho mais possibilidade de fazer conexões com pessoas diferentes, estar em lugares diferentes. Então, assim, através do meu trabalho, desde que eu mudei aqui para Curitiba, eu já gravei na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Prefeitura, entendeu? No Palácio do Governo também, já fui a trabalho ali para Morretes, para outras cidades também. Então, assim, é legal essas conexões ali que a gente consegue através do nosso trabalho, né? Sim. E o que que você mais gosta no seu trabalho? Então, eu gosto mais, vamos explicar aqui, de fazer um trabalho que eu consiga de fato fazer um trabalho com calma, com bastante qualidade. Então, eu gosto de montar a minha iluminação legal, ver os cenários, ver o enquadramento, testar o áudio. Então, tudo que eu consiga focar em fazer com calma, com um cenário legal ali, é o que eu prefiro. Entendeu? Então, assim, tem os eventos que a gente faz que é super importante, mas assim, no evento a gente não consegue fazer como a gente gostaria. Então, eu prefiro fazer as gravações nas empresas com calma. Inclusive, eu vou estar em breve também novidade com o estúdio fotográfico e estúdio de fotos também que a Olha gente aí, em vai primeira mão para você. inaugurar em breve, assim que der uma nova parceria que eu estou começando. Então, assim, vai vir muita coisa. Mas é porque eu sou uma pessoa mais calma ali na hora de trabalhar. Então, muitas pessoas gostam desse estilo meu de, o Bruno é tranquilo, eu trabalho com ele, eu gosto e tal. Ele tem sempre o cuidado de E você querer é fazer técnico, tudo, né, Bruno? sim, querer fazer tudo assim bem feito, tudo certinho ali para entregar um bom material. Então, assim, quando eu vou fazer o trabalho com alguém, a minha primeira preocupação não é nem a questão do valor ali do trabalho, é a questão de como é que vai ser o trabalho e se eu vou conseguir entregar um resultado que a pessoa espera. Porque se for algo que eu não tenho especialidade, algo que não seja da minha área, eu indico outra pessoa porque eu não vou pegar um trabalho que eu não vou entregar uma qualidade boa. Então é muito importante, e também se eu tenho os equipamentos, se eu preciso de algum equipamento diferente, se eu preciso de ter uma equipe maior. Então, assim, isso tudo é muito importante ali na hora de fechar um trabalho. Né? Exatamente. Eu tenho sempre essa preocupação ali com o resultado. Então, por isso que eu sempre levo bastante equipamento, equipamento reserva, porque pode dar um imprevisto numa câmera, você tem a outra câmera, você tem a outra iluminação reserva. Então, eu sempre tenho essa preocupação ali, de fato, em entregar o melhor resultado, né? Então, se eu vejo que algo não vai ficar legal, eu prefiro não fazer, e se eu vou fazer, vamos entender como é que é o trabalho, o que que a gente vai fazer,
E também a dinâmica do trabalho muda. Tem trabalho que é um pouco mais corrido, não dá para levar tanto equipamento ali, igual aquele que a gente fez na viagem e tal. Sim, Como foi a viagem, não dá para ficar carregando muita coisa, foi algo mais compacto, tanto que eu indiquei, não, vamos fazer uma cobertura mobile para a gente ficar mais fácil e não levar tantos equipamentos, porque com sim. câmera é uma mochila grande, é um monte de acessório, fica pesado para carregar também. Então eu prefiro esses trabalhos ir para um lugar específico e deixar lá num cantinho ali que ninguém vai mexer também, não tem problema, e vamos fazer o trabalho. Olha que interessante para você que está chegando aqui pela Rádio Paraná Oficial e a você também que está chegando pelo Instagram, deixa eu só te fazer um contexto, tá? O Bruno, então, acabou viajando conosco da editora Fortunato, do qual eu sou uma das coordenadoras, e ele esteve conosco lá em Balneário Camboriú, lançando o livro O Poder do Network, volume 1 e volume 2 no mesmo dia. E ele viajou de ônibus conosco, então, saindo de Curitiba até Balneário Camboriú, fez toda a cobertura e foi, assim, um espetáculo. É um trabalho, acredito, também diferente para você naquele dia, né, Bruno? Porque você esteve conosco do início ao fim de Sim, todo o exatamente. lançamento. Foi um trabalho diferente, né? Primeira questão, né, também, né? Tipo, é o que eu falei, eu tô 3 anos em Curitiba. Eu ainda não tinha saído do estado. Foi a primeira vez que eu saí do Olha estado do só. Paraná. E foi com você, que a gente conheceu através de network, de Sim, eventos, conseguimos fechar o trabalho. E foi legal, foi um evento diferente, porque foi um evento longo, né, em questão de tempo ali, sim, de durabilidade ali, da duração do evento, e também em questão de pessoas participantes. Então, assim, não foi uma cobertura só para uma pessoa, fechei a cobertura para vários autores diferentes. sim, E aí gravando entrevistas, gravando um pouco da fala, da palestra de cada um, fazendo fotos. Então sim, foi um trabalho bem legal. Eu pude conhecer, né, vários autores também, né, até de outros estados também e tal. Eles sim. conheceram o meu trabalho e foi bom. Acho que foi bem legal, assim, como portfólio também, como experiência ali de entender um pouco essa questão que eu vejo aqui em Curitiba muito forte de autores de livro. Já trabalhei para alguns lançamentos aqui e está crescendo muito esse mercado, Sim. entendeu? Então é uma coisa que o pessoal está investindo nessa área. E o Bruno está sempre conosco também lá na editora Fortunato, assim que ele pode, ele está nos nossos eventos de lançamento e foi viver assim lá em Balneário Camboriú uma nova experiência. Tiramos o Bruno de Curitiba e apresentamos Santa Catarina para ele. Eu tenho certeza que a hora que você puder voltar com mais tranquilidade para Camboriú, você Sim, vai aproveitar muito aquela voltar com cidade. calma para poder, porque não deu para conhecer, a Isso, gente só conheceu o hotel e sim, fizemos o trabalho lá. Mas só a sensação também de ter feito, né, um passeio de ônibus, todo mundo junto, foi conhecer outras memorável, né, pessoas foi Bruno? bem legal, com É, certeza. toda aquela energia do Sim, anterior ao lançamento aham. mesmo, né? Foi. É, porque assim, tem uns trabalhos que a gente vai fazer que são uns trabalhos muito sérios, que a gente acaba não se Sim, divertindo muito, a gente acaba ficando muito preocupado, as pessoas, dependendo do tipo de pessoas ali. Mas não, lá foi bem descontraído, todo mundo aproveitou o passeio, foi ótimo. é. Então, Bruno, eu vou desejar para você o que eu um dia sonhei para mim, que é assim, ó, eu não viajo, eu tenho um trabalho que me leva para passear. Sim, isso daí Então, é isso é muito bom. maravilhoso quando a gente consegue estar realizando um trabalho e ao mesmo tempo se divertindo, passeando, conhecendo pessoas, fazendo novas conexões, Sim. vivendo novas aventuras e experiências, né? Teve uma vez, inclusive, que eu fui fazer um trabalho de um casamento, né, que me chamaram para fotografar junto lá na Ilha do Mel. Então, Olha, olha só que coincidência. Eu fui fazer o casamento, era, sei lá, acho que um sábado, alguma coisa assim, e no domingo era o meu aniversário. Então, eu já olha, estava na Ilha do Mel no domingo, pude aproveitar lá. sim. Então, assim, através de um trabalho que eu fiz, eu pude aproveitar para conhecer uma outra cidade. Igual eu falei também, já conheci Morretes, E já conheci lindo, outras né? cidades a passeio também e outras a trabalho, e é bem legal. Sim, tá vendo ali, ó? O teu trabalho pode te levar a passear, sim, e você se divertir. Bruno, me fale um pouco sobre, então, as tuas exposições que você mencionou, as suas fotos premiadas e o seu canal do YouTube. E o que ele impactou no seu trabalho? Sim. Bom, vamos uma de cada vez aqui. As Sim, exposições, né? Eu comecei fotografando a cidade de Petrópolis. Então, assim, eu cheguei num ponto que eu tinha muita foto. E eram fotos tanto de natureza quanto de arquitetura. E aí eu fiz exposições coletivas com outros fotógrafos, que inclusive, né, aí já são menos fotos, e fiz exposições minhas mesmo, que foi uma exposição no Centro de Cultura de Petrópolis, que inclusive foi algo curioso, que assim, eu preparei toda a exposição, inaugurei a exposição
na segunda semana teve a pandemia. Aí a minha exposição ficou fechada. Era até isso que eu ia te perguntar, e nesse Sim. tempo como foi? Pois é, foi um pouco complicado lá, mas assim, eu consegui superar, até porque eu estava lá em Petrópolis com a família e tal, era outro estilo, né, Sim. de vida ali, um pouco mais simples ali, e a Uhum. gente conseguiu superar, mas lógico que a pandemia foi complicado para todo mundo. Então teve essa exposição que as fotos ficaram guardadas ali, teve o lançamento da exposição, e aí depois eu fiz uma outra exposição com essas fotos, que aí já foram com quadros maiores e tal, em um shopping que teve lá, que foi uma exposição que durou o mês inteiro, inclusive eu fui presencialmente lá vários dias da exposição, as pessoas puderam conversar comigo, então foi uma exposição bem legal. E a fotografia para esse ramo da arquitetura, ela é muito rentosa também, né, Bruna? Sim, sim. De arquitetura em si, você tem a possibilidade tanto de trabalhar, sei lá, com venda de fotos para quem, para banco de imagem, ou até com os quadros ali, assim, para quem foca nessa Sim. área, você tem essa possibilidade. Na verdade, eu fazia as fotos menores ali, tamanho 20 por 30, e eu vendia na própria cidade. Eu participava de alguns eventos, eu levava as fotos impressas e vendia muito para turista também, Sim. que queria ter uma foto de Petrópolis, só com uma foto diferente, não aquela foto tradicional com aquele olhar. Então eu tinha foto à noite, eu tinha foto com clima de neblina, eu tinha foto de montanha que pegava uma paisagem pôr do sol, então eram fotos ali que realmente chamavam a atenção, né? Sim. E aí também teve algumas delas que foram premiadas em alguns concursos ali, inclusive teve um concurso de Brasília ali, né? Que eu tive uma foto premiada, e alguns concursos de Petrópolis também, então eu foquei bastante nessa questão de concursos no início, também para as pessoas me conhecerem, se viu como portfólio, então foi bem, bem positivo essa questão. Uma curiosidade minha, Bruno, e talvez de quem esteja nos acompanhando lá pela Rádio Paraná Oficial, e é você também que está aqui pelo Instagram. Bruno, quando uma foto é premiada, ela pode ser novamente reproduzida, caso eu a compre? Você te conta que você estava lá na exposição, eu comprei a tua foto premiada. Você pode estar fazendo novas reproduções dessa foto ou é proibido? Não, pode sim, assim, esses concursos que eu participei foram bem, bem tranquilos ali. Então eu uso as fotos tanto em palestras que eu vou apresentar, workshop de fotografia, eu uso aquelas fotos para poder mostrar, já usei no canal. Então, esses concursos que eu fiz não tem essa questão, não. Sim. Aí já é outra área mesmo, mas assim, Uhum. eu sempre pude utilizar as fotos. Inclusive tem lá um arquivo gigante de fotos lá em casa. Eu E cheguei a vender também, é engraçado. Só que aí não foram as fotos impressas, foram os arquivos digitais para uma pessoa que era de Petrópolis, só que estava morando na Europa. Então ele quis ter uma lembrança da cidade, aí combinamos com ele, ele comprou algumas fotos lá para ele deixar na casa dele. que legal. Bruno, e me conte uma coisa, e Curitiba? Tem ideia de fazer uma exposição com as fotos de Curitiba? Então, Ou já fez? aqui em Curitiba eu ainda não fiz. Então, o que que acontece? Aqui em Curitiba eu fiz algumas fotos da cidade quando eu cheguei aqui, que eu digo assim, fotos com câmeras profissionais, que a diferença, na verdade, é a questão do tamanho do arquivo. Você fazendo uma foto com uma câmera melhor, você tem um arquivo maior, você pode fazer uma impressão bacana. Então, tem algumas fotos de Curitiba, só que eu não pensei em exposições ainda, porque depois eu comecei a trabalhar muito com vídeo. Então, assim, em vez de eu fotografar muito a cidade, eu saía gravando vídeos, takes curtos ali, mostrando Rua 15, mostrando os parques. Então, assim, eu não foquei muito na foto. E lá em Petrópolis era diferente, né? O que acontece? Eu tinha umas câmeras ali um pouco mais simples e eu levava elas muito para passear pela cidade e fazer as fotos. E hoje em dia, mudou um pouco essa questão, na minha opinião, por causa dos celulares. Ou seja, os celulares eles entregam uma qualidade legal para você postar nas redes sociais. Então eu tenho saído com os celulares e não saído com câmeras para fotografar, porque acaba que você tem que levar mais equipamento, mais peso, você tem que pegar na mochila, fotografar, guardar. E aí eu resolvi deixar as câmeras somente para trabalho mesmo. Então, como hoje eu estou com alguns equipamentos mais caros, né, eu deixo focado nos trabalhos e acabo não fazendo muitas fotos assim para exposição. Então, assim, dá até para fazer alguma exposição, só que o que acontece? O ideal seria pensar em um projeto, assim, até com outras pessoas envolvidas ali. Porque é complicado você organizar tudo isso sozinho, né? Essas Eu questões já ali. vou te colocar conexões sobre isso, tá? Sim, Porque eu tenho sim. alguns amigos fotógrafos que participam de exposições aqui em Curitiba.
ali principalmente no Largo São Francisco. Eu já cheguei em exposição. Então, de repente, pode ser que uma exposição coletiva seja Sim. mais fácil, Sim, porque aí você divide, igual a questão do livro, divide com Sim. outras pessoas também. sim, que Curitiba merece Sim. realmente estar retratado aí nas tuas exposições pelo teu olhar. E me conte sobre o teu canal do YouTube. O que ele impacta e impactou no teu trabalho? A questão do canal do YouTube foi uma ideia inicial que eu tive. E assim, nossa, o canal começou bem simples ali, eu nem sabia gravar direito, então a qualidade do início ele foi bem simples. Mas a ideia sempre foi passar um pouco de conhecimento que eu tinha para as pessoas que estavam iniciando, de uma forma bem simples e bem natural, sem uma coisa muito técnica, muito difícil das pessoas entenderem. Então eu testava os equipamentos, eu mostrava, ó, esse equipamento é legal, isso aqui não é legal, dava dicas ali, falava um pouco do dia a dia, e depois chegou o momento que eu consegui gravar com outros fotógrafos também. Então eu cheguei a entrevistar outros fotógrafos, inclusive de outras cidades, a gente fazia um bate-papo online, eu gravava aqui, ele gravava de lá, depois mandava o arquivo, então tem alguns vídeos sobre vários temas diferentes no canal lá, reviews de equipamento também, né, que eu consegui parceria internacional, uma empresa lá da China, né? Olha que interessante. E como que se chama o seu canal? Reflexos de um Fotógrafo. O nome é bem Olha. sugestivo, né? Olha, porque já estão pedindo tua exposição aqui. Obrigada, Rose, pela tua participação. Eu tenho Depois ali que eu mostrar certeza. algumas fotos, vocês vão ver. Eu tenho certeza que Curitiba merece, A sim, ideia uma é sempre um exposição. olhar diferente, para não Sim. ficar aquela foto muito repetitiva também, sabe? Sim. Então, assim, o canal é Reflexos de um Fotógrafo e a parceria veio através de uma empresa lá da China, que eles fornecem equipamentos, então tem tripés, mochilas, filtros, iluminações. E foi legal, porque, assim, não é fácil você conseguir uma parceria com uma empresa Nossa, fora do nem Brasil. um pouco fácil. E eles foram super gente boa, porque eles estão querendo expandir o mercado aqui para o Brasil, então é uma parceria que continua até hoje. E aí depois veio outras parcerias menores também, mas assim, através de eu pegar o canal e começar. Se eu não tivesse pegado e começado do zero, e corrido atrás, e gravado com pessoas, e como é que eu consigo o contato de tal pessoa? Então, assim, essa questão de pegar e correr atrás, que é o principal. E o principal também, como você disse, de correr atrás, é a coragem de iniciar, né? Sim, Um canal. sim. Não é fácil iniciar um canal de YouTube, Sem você crescendo saber seguidores. apresentar, sem você saber falar, sem você ter os melhores equipamentos para você gravar, que hoje em dia é muito fácil a questão de Sim. equipamentos, é muito mais prático. Mas quando eu comecei, alguns anos atrás, é um pouco mais difícil de a gente ter alguns equipamentos melhores ali para vídeo, né? Sim. Experiência faz diferença na hora de contratar um profissional para a foto e o vídeo, Bruno? Eu acho que sempre faz diferença, assim. Lógico, você pode contratar alguma pessoa mais nova também, mas o ideal é você conhecer de fato o trabalho da pessoa, porque muito cliente, ele acaba contratando a pessoa sem conhecer de fato, né? E é complicado essa questão porque, tipo, o cliente chegou, ele pediu orçamento, então ele nem te conheceu de fato, né? Às vezes ele nem viu suas redes sociais. Então, assim, o ideal é ele entender exatamente o que você precisa e a experiência conta, porque o fotógrafo, o videomaker, ele já passou por muitas situações que às vezes teve algum problema em algum trabalho, que ele já sabe que aconteceu aquilo, então ele vai fazer para evitar, para não acontecer de novo. Seja o equipamento que falhou, seja uma questão de tempo, que não deu tempo de fazer determinada coisa, que a pessoa calculou errado, seja na questão da distância, que pegou um trabalho longe, alguma coisa atrasou, atrapalhou, então a experiência conta de um fotógrafo, principalmente quando o cliente passa exatamente o que vai ser feito, de ele já saber, isso vai ser feito dessa forma. E aí a tendência é que dê tudo certo. Agora, quando você pega alguém que não passou por esses trabalhos ali, a pessoa pode às vezes cometer alguma falha que é natural por ela não ter experiência, né? Então eu sempre conto. Eu sempre falo que a questão de experiência, eu acho que conta sim, e principalmente conhecer o trabalho da pessoa. E também ser precavido quanto aos problemas que podem estar acontecendo, né?